feito, né, essa continha. Aí, 1 vezes 5 dividido por 1 é igual a 5. Pode entrar igual a 5. E aí a gente encontrou, então, essa solução. Então, nós estamos agora revisando, né, a parte do limite em que nós utilizamos o limite fundamental, o limite de seno de x sobre x, né, que é igual a 1. Então, nós estamos calculando limites de funções trigonométricas usando, então, o limite fundamental, ok? Vamos lá. Mais uma aplicação. Calcule o limite quando x tende a zero de seno de b vezes x sobre a vezes x. Aqui eu não posso mesmo dizer que isso já é o limite fundamental, porque bx e ax não são iguais. Então, vamos lá. Vamos à solução. O que nós podemos fazer aí para melhorar isso, né? Aquele a tem que sair dali, logo. Então, isso vai ficar o limite, quando x tende a zero, de seno de bx, pode entrar a próxima, seno de bx sobre x vezes 1 sobre a. Tudo bem? Ó, mandei o a ali para o ladinho, certo? Então, vezes 1 sobre a. Quem está faltando para que nós apliquemos o limite fundamental? Está faltando o b, né? Para ficar seno de bx sobre bx. Aí a gente vai poder aplicar o limite fundamental. Então, a gente multiplica e divide pelo b, que é o termo que está faltando. E aí a gente vai ter seno de bx sobre bx vezes b sobre a. Ok? Muito bem. Então, nós temos seno de bx dividido por bx. Dá quanto? 1, né? O limite fundamental. E b vezes a vezes b vezes a, b vezes a não, b sobre a. B sobre a é constante, o limite da constante, a própria constante. Então, isso vai ficar 1 vezes b sobre a, que é igual a b sobre a. Tudo bem? Então, de novo, né, o limite fundamental. Então, pessoal, dois assuntos aqui, né, eu já puxei. Foi a continuidade de funções, certo? E o cálculo do limite usando o limite fundamental, né? Depois o professor Lourenço, o professor Clício vem fazer uma revisão também daquilo que eles estão pontuando, né, como mais importantes dentro das aulas que eles apresentaram, certo? E logo depois eu vou tirar aí umas dúvidas que vocês pediram para que fossem tiradas, né? Obedecendo o tempo e tal, mas vai dar tudo certo. Bem, vamos passar agora a uma revisão sobre derivadas, que foi a minha aula de ontem. Ontem eu falei sobre algumas regras de derivação, né? Coisas que facilitam as nossas vidas, para que a gente não fique calculando o tempo inteiro derivada pela definição de limite. Então, calcule a derivada de f de x igual a 2x mais 1 sobre x mais 1 sobre x ao quadrado, ok? Então, a gente já vai utilizar aí aquelas regrinhas que foram vistas ontem. Bem, aí a gente, antes de pensar em derivar, vamos dar uma arrumadinha, não é? 2x é tranquilo. 1 sobre x, isso pode ser visto como x elevado a menos 1, tá tranquilo? E 1 sobre x ao quadrado pode ser visto como x elevado a menos 2. Por enquanto, não derivamos nada, só arrumamos, né, para que a gente possa melhorar aí o cálculo da derivada. Então, vamos fazer. F' de x, então, vai ser a derivada, né, de cada termo que aparece aí nessa soma, ok? Então, olha só o que vai acontecer. Vamos lá. Derivada de 2x, né?
2. Repete a constante, que é 2, deriva x, que é 1. 2 vezes 1, 2. Derivada de x a menos 1. Aí a gente vai usar a regra da potência, né? É x elevado a n, é n vezes x elevado a n menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes x a menos 2. Então, isso vai ficar menos x a menos 2. Mais a derivada de x a menos 2. Como é que vai ficar? Vai ficar menos 2, né, que vem multiplicando, vezes x elevado a menos 3. O que é o menos 3? É o menos 2 menos 1, né? Menos 2 menos 1, menos 3. Então, aí nós temos a derivada dessa função. Lá quando nós começamos, o x estava no denominador. Nós passamos para o numerador e trocamos o sinal da potência. Agora, a gente pode voltar, pode fazer o contrário. Então, você pode deixar em 2 menos x a menos 2 vezes x a menos 3, certo? Mas, digamos que tem um gabarito, né, uma alternativa, como vai ser a avaliação de amanhã, e ela esteja na forma fracionária. Então, tem que arrumar na forma fracionária. Então, vamos ver como é que faz, se for necessário. Volta lá ainda. Fica 2 menos 1 sobre x ao quadrado menos 2 sobre x ao cubo. Ok? Muito bem. Passemos à próxima aplicação. Derive f de x igual a 6x ao cubo mais raiz cúbica de x, certo? Vamos então derivar essa função. Bem, primeiro a gente vai arrumar, ainda não vamos começar derivando. Então, nós temos 6x ao cubo, né? Estou repetindo, não precisa arrumar nada. E nós temos ali a raiz cúbica de x. Raiz cúbica de x, né? A gente pode passar do radical para o expoente fracionário. Isso vai ser x elevado a 1/3. Tudo bem? E aí agora a gente pode usar, né, as regras de derivação. F' de x vai ser o quê? 6x ao cubo, a derivada vai ser 18x ao quadrado. Tudo bem? Por quê, né? Vai ficar 3 vezes 6, que é a constante que é repetida, e x ao quadrado, porque 3 menos 1 é 2. Então, desceu, multiplicou, 18. X ao quadrado, porque tirou 1. E ali também nós vamos ter mais 1/3 vezes x elevado a menos 2/3. Deixa eu fazer melhor essa continha para vocês aqui no quadro, para que vocês não tenham nenhuma dúvida quanto a esse tipo de derivação. Então, o que nós temos ali é a f de x é 6x ao cubo mais x elevado a 1/3, né? Imagina que a gente está fazendo isso aqui bem devagarinho. Essa conta, né, repete o 6 multiplicado por x ao cubo. Quanto é a derivada de x ao cubo, né? Vai ser 3 vezes x, aí 3 menos 1. Vou montar aqui, já que eu estou fazendo devagar, vou fazer devagarinho. E aqui vai ficar 1/3, né? N vezes x, n menos 1. Então, 1/3 menos 1. Então, isso vai ficar 6 vezes 3, 18x ao quadrado, mais 1/3 de x. Aí, aqui a gente tem que fazer o cálculo do MMC, tá legal? Aí vai ficar, né, no MMC, 1 menos 3 sobre 3. E aí vai ser 18x ao quadrado mais 1/3 de x a menos 2/3.
tá? Então, é por isso que na tela, né, tá aparecendo para vocês, na tela depois vai aparecer de novo, esse resultado, 18x² mais 1/3 vezes x elevado a menos 2/3. Acho que melhorou. Podemos passar adiante. Então, nós chegamos nesse resultado, né? Eu esmiucei ali um pouquinho. E aí, a gente pode voltar, então, né, o x a menos 2/3 para o denominador. Aí vai ficar 2/3 positivo. Só que como a gente, né, passou raiz cúbica de x para x elevado a 1/3, a gente também pode voltar. E aí, voltando, vai ficar a raiz cúbica de x², que é os 2/3 ali no denominador. Então, a gente tem a derivada, certo? Dessa função, ok? Muito bem. Vamos para mais uma aplicação. Derive f de x igual a menos 3 vezes seno de x mais 4 vezes e elevado a x menos 5x² mais 2. Então, a gente vai derivar cada termo, né, na sua vez. Então, vamos à derivada. Primeiro, de menos 3 seno x, repete o menos 3, que é a constante, que está multiplicando. Derivada de seno de x, cosseno de x, nós vimos ontem, mais 4 vezes. Derivada de e elevado a x, é o próprio e elevado a x, menos derivada de 5x², menos 10x, né? Raciocínio análogo ao que eu fiz ainda há pouco, né? Vai descer o 2, 2 vezes 5, 10, 2 menos 1, 1, o expoente do x é 1. Mais a derivada de 2, que é 0, e por isso que não está aparecendo ali, certo? Então, com isso, eu trouxe aqui um apanhado, né, geral do que eu vi com vocês nessas aulas que anteciparam a avaliação. No caso, eu tive 3. Depois eu vou ter mais aí. Então, nessas aulas, eu procurei, né, priorizar o quê? A continuidade de função. Depois da continuidade de função, eu procurei verificar, né, o limite fundamental, o limite quando x tende a 0 de seno de x sobre x. Em seguida, eu falei das regras de derivação. Então, falei da derivada da função constante, 0. Derivada da função quando ela está na potência, x elevado a n. N vezes x elevado a n menos 1. Derivada da soma, né, que é a soma das derivadas, derivada da subtração, que é a subtração das derivadas, derivada da constante vezes a função, repete a constante, deriva a função, derivada de e elevado a x, que é e elevado a x, derivada do logaritmo neperiano de x, que é 1 sobre x, derivada da função seno de x, onde eu demonstrei que ela deu cosseno de x, e derivada de cosseno de x, que foi igual a menos seno de x. Então, assim, eu, o professor Clício, o professor Lourenço, tomamos o cuidado de irmos nessa primeira avaliação até esse ponto, né? Então, é necessário que essas coisinhas básicas, esses pontos básicos fiquem claros nesse momento para que a gente possa depois continuar melhor o curso, certo? Mas vocês ainda têm um tempinho de estudar. Eu tenho aqui algumas dúvidas, né? Que eu vou resolver aqui, tá? No tempo que resta, né? Eu tentei guardar um tempo desse para vocês. Então, a primeira que eu vou resolver hoje é uma dúvida que veio de Humaitá. E procede a dúvida, viu? Os professores e os alunos de Humaitá, procede a dúvida porque no livro tem
um pequeno erro que muda tudo, né? A matemática tem dessas coisas. Então, é página 32, o exercício 2. Então, é o limite quando x tem